Olá a todos, muito boa tarde. Olá a todos que estão vendo essa live ao vivo ou que estão entrando aqui no IGTV para acompanhar essa live muito mais do que especial. A live está programada para as 2 da tarde, nós temos alguns minutinhos. Enquanto isso, esperamos o nosso convidado. Hoje nós temos um convidado de honra para falar sobre os tratamentos consagrados e os tratamentos novos para os transtornos de humor. Esse convidado de honra já está entrando aqui e é o nosso querido professor Estou convidando aqui. Já convidei, estamos aguardando o nosso querido professor entrar na live e aí está o nosso professor. Tá, boa tarde. Boa tarde. Então, já adicionei o professor na live e vou apresentá-lo, né? Eu acredito que muitos de vocês já conhecem o professor Dr. Ricardo Alberto Moreno. Ele é fundador do Programa de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria da USP, médico assistente do Hospital das Clínicas da USP, do Instituto de Psiquiatria, professor do departamento do Instituto de Psiquiatria da USP, professor na pós-graduação, e alguma coisa que poucas pessoas talvez saibam, muitos dos que se beneficiam aí dos serviços e do apoio que a Abrata oferece, o professor Ricardo Moreno foi também fundador da Abrata, uma referência nacional e internacional quando falamos em tratamento, pesquisa, um grande líder de opinião na área de transtornos do humor. E hoje nós temos o prazer de poder compartilhar de alguns momentos dele, ouvi-lo falar sobre os tratamentos para os transtornos do humor. Professor Ricardo, muito obrigado por ter aceitado esse convite, pelos momentos que nós vamos compartilhar hoje aqui nessa live. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Fernando Fernandes. Assim, depois dessa apresentação, acho que a responsabilidade aumenta muito, né? Mas, de certa forma, eu me sinto muito confortável em falar na Abrata, assim, e agradeço mais uma vez o convite ao Conselho Científico, ao Conselho Executivo, né? Porque a Abrata tem uma história muito importante, que ao longo desses 20 anos ela se consagrou como uma organização não governamental que dá um apoio e presta um serviço aos pacientes, familiares e portadores de transtorno bipolar e de depressão recorrente também. É um serviço muito importante que nós na academia, nós nos médicos, no atendimento direto aos pacientes em ambulatório hospitalar, muitas vezes nós não temos como prestar esse tipo de orientação ou de educação sobre a doença. E acho que a Abrata está de parabéns, né, por ter esse serviço à comunidade tão importante quanto, por exemplo, pensar em novos tratamentos, né? Assim, o tema é consagrados e novos tratamentos no transtorno bipolar, né? Esse é um tema que eu colocaria como um pouco delicado, no meu entender, porque algumas vezes ele pode confundir os pacientes e seus familiares. Por exemplo, por que meu médico não me prescreveu esse ou aquele medicamento, né? Ou esse ou aquele tratamento que foi falado na live da Brata, né? E para isso eu vou tentar fazer um pouco diferente. Eu vou falar, obviamente, né, dos tratamentos disponíveis e aprovados, mas eu vou me referir várias vezes que existem guias de tratamento que elas norteiam o médico, os terapeutas e outros profissionais da área da saúde em psiquiatria
para a escolha dos tratamentos, de acordo com vários critérios. Então, assim, resumindo, tratar o transtorno bipolar não se resume apenas a escolher um tratamento, esse ou aquele. Okay? É uma questão um pouco mais complexa, né? E ela é mais complexa porque a doença bipolar ela é heterogênea. Né? Ela é heterogênea por quê? Porque tem essa instabilidade do humor, os picos para cima ou para baixo, né? Como se fala popularmente, mas nós sabemos que pode haver muita mistura de sintomas e que muitas vezes até dificultam a identificação dos sintomas, né? Nós temos que entender que a doença também tem outras características. Ela é recorrente, ela se repete ao longo da vida, algumas pessoas com maior frequência, com menos frequência, algumas pessoas têm mais depressão ou mais episódios de mania ou de hipomania, enfim, ela é heterogênea também nesse sentido. E isso tudo nós temos que entender em que momento o paciente se encontra quando ele vem a nós. E esse é um dos critérios para a gente poder escolher os tratamentos. Um outro aspecto também da complexidade do transtorno bipolar é que ela é uma doença que tem uma neurobiologia, ou seja, o organismo ele é acometido como um todo, né? Assim, o que a gente observa no transtorno bipolar são as expressões de um cérebro, de um organismo que adoeceu, né? Então a gente observa, Fernando, a gente, como nós bem sabemos, se o paciente está em depressão, se tem mania, se tem hipomania, se tem estado misto, etc. Mas por trás disto, o organismo também se desorganiza de uma certa forma que leva ao aparecimento desses sintomas. E quando nós pensamos em escolher um tratamento A, B, C ou D, nós temos que pensar como técnicos que não é apenas remitir sintomas, esse é o objetivo principal, teoricamente, mas nós temos que entender o que há por trás disto, ou seja, nós temos que pensar em tratamentos que possam regularizar o funcionamento do cérebro e do resto do organismo dos nossos pacientes. Professor, o senhor falou uma coisa importante, né? Porque às vezes um paciente, um familiar, uma pessoa que está envolvida no tratamento, muitas vezes não sabe o que está por trás das decisões do médico, dando uma base para aquela decisão, né? Tem gente que acha que o médico dá uma olhada, olha um pouquinho a cara do paciente, vai lá e escolhe, dentre as alternativas, algum tratamento que ele acha que vai dar certo. Não é bem assim, né? Existem diretrizes que dão subsídio científico para as nossas decisões. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque às vezes a pessoa entra numa live assim, poxa, eu quero ver quais são as novidades. Sim, não é bem assim, né? Existe um grande histórico bem robusto de evidências científicas que dão base para as nossas decisões, né? Claro. Deixa eu achar aqui, que eu tenho minha orientação aqui. Então, assim, eu tenho, todas as vezes que eu dou uma aula sobre tratamento, eu tenho uma figura aqui, pena que eu não posso mostrar, que está escrito assim, por que diretrizes, por que guias de tratamento, né? Tem algumas coisas que a gente sabe hoje, né? Como tudo em medicina, existem várias guias de tratamento que orientam o cardiologista, o ginecologista, o pediatra e igualmente orientam o psiquiatra. Se tiver tal condição, escolha A, nível A, ou nível B, ou nível C. E isso não é aleatório, né? Em psiquiatria nós temos várias diretrizes, tem a diretriz da Associação Americana de Psiquiatria, a Associação Britânica, a Associação Neozelandesa, do Colégio Internacional de Neuropsicofarmacologia, enfim, existem várias. A gente, no Brasil, de modo geral, usa as diretrizes canadenses, né? E elas escolhem os tratamentos, elas dividem em tratamentos em primeira linha, segunda linha ou terceira linha, baseado em critérios rigorosos. Então, por exemplo, um tratamento ele tem que ser eficaz. Ele tem que tratar o que ele se propõe tratar. E ele tem que ser melhor do que o placebo.
placebo é uma substância inerte, ou ou seja, esse é um dos primeiros passos, ok? Porque em psiquiatria nós temos um outro problema também. Muitas pessoas dão palpites, né, até bem intencionados. Faça isso, use uma erva tal, ou use tal relaxamento, ou use tal procedimento, etc. Mas muitas vezes não são procedimentos específicos para quem tem uma doença psiquiátrica. Às vezes são procedimentos úteis, por exemplo, a atividade física é uma questão útil para todos nós, né? Mas até dizer que isto trata transtorno bipolar é um grande salto. Estou usando um exemplo grosseiro, Fernando, mas é para ilustrar para as pessoas que estão nos ouvindo que tem que haver um rigor metodológico, uma evidência científica para escolher os tratamentos e direcioná-los em primeira linha, segunda linha ou terceira linha. Pois é, por trás das decisões existe um grande histórico de pesquisa, de evidências acumuladas que levam-nos a tomar a decisão, né? E isso, às vezes, para quem está vivendo o problema ou para algum familiar, às vezes as pessoas não têm a formação e às vezes não entendem como que a gente toma as decisões. E o que o professor falou é exatamente isso. Existem diretrizes que nos levam a tomar as decisões que nós tomamos no tratamento, né? Seguindo essas diretrizes, doutor, na sua opinião e de acordo com a doutrina médica, nós conseguimos boas taxas de sucesso no tratamento da depressão ou do transtorno bipolar? É o melhor que nós podemos fazer, pensando assim no benefício e no prognóstico do paciente? Sim, as diretrizes ou as guias de tratamento têm estudos que avaliam a eficiência de quem usa a diretriz e quem não usa, profissionais em geral. E o que essas evidências falam? Que os médicos e os profissionais que utilizam as evidências, que utilizam as diretrizes ou guias ou algoritmos de tratamento, isso aumenta a eficiência do tratamento e diminui o custo. Quando a gente fala em eficiência, significa o quê? Que o tratamento chega ao indivíduo, tem a eficácia que ele se propõe e, em longo prazo, ele é eficiente. Ele mantém essa eficácia em longo prazo. E certamente isso diminui custos. Não somente custos em espécie, mas o custo social, o sofrimento que o paciente tem, que a sua família tem, o custo em termos de saúde, saúde pública, né? Porque as pessoas que adoecem, elas custam muito dinheiro para os serviços de saúde. Então, assim, a gente tem que avaliar todos esses aspectos na hora da escolha dos tratamentos. E as guias de tratamento contemplam isto, né? Atualmente, se fala muito na medicina personalizada, que é uma questão muito importante. Ou seja, que nada mais é aliar essas diretrizes de acordo com as características de cada paciente, porque nem todos os pacientes são iguais. Então, por exemplo, Fernando, nós temos um paciente com diagnóstico de transtorno bipolar de tipo 1, ou de tipo 2, ou ciclotímico, ou um transtorno bipolar não especificado quando não preenche todos os critérios diagnósticos. Ou mesmo o indivíduo que tem uma depressão unipolar, aquelas depressões que se repetem ao longo da vida. Mas nós sabemos que esses problemas, eles cursam com muitas comorbidades psiquiátricas, com outras doenças psiquiátricas associadas. Então, por exemplo, ansiedade social, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, às vezes com uso, abuso, dependência de álcool, drogas, etc. Nós sabemos que esses pacientes podem ter comorbidades clínicas, outras doenças clínicas associadas. E no ciclo da vida de todos nós, então você é um jovem que deve ter uns 40 e poucos anos, eu já sou um senhor que tem uns 50 e poucos anos, mas tem muita gente que está nos ouvindo que tem 20, 30, 60, 70, 80 anos.
E no ciclo da vida de todos nós, o que eu quero dizer é que, às vezes, outras doenças vão aparecendo. Por exemplo, pressão alta, problema de coração, sobrepeso, obesidade, diabetes, etc, etc. Então, nós temos que, na medicina personalizada, levar todos esses aspectos em consideração. Fora os aspectos psicológicos do próprio paciente que não aceita a doença, que tem conflitos, etc. A família, muitas vezes a família não comporta o indivíduo com um problema psiquiátrico, e seu próprio ambiente. Apenas para ilustrar novamente que o tratamento não se resume apenas à escolha de um medicamento. Ou de um procedimento, e sim a uma complexidade que muitas vezes requer uma abordagem de vários profissionais, ou multiprofissional. Inclusive, chegou uma pergunta a respeito disso que eu vou fazer para o senhor. Pois não. E queria avisar o pessoal que o professor Ricardo vai responder as nossas perguntas, então deixa nos comentários aí as suas perguntas, há uma pessoa que já está selecionando, logo mais a gente vai responder, a gente vai citar todas as perguntas e todas que forem possíveis, o professor Ricardo vai comentar. Então, coloca aí a sua pergunta para a gente poder comentar. Professor, sabe, sobre o que você falou, eu achei bem interessante, que eu aprendo muito com o senhor repete e ensina muito para os seus alunos e para quem passa lá no Gruda para aprender. Você fala assim, psiquiatria é uma especialidade médica e muitas vezes a gente raciocinando, fazendo comparações com outras especialidades médicas, clareia um pouco o nosso modo de pensar, né? Se alguém pensar assim, olha, se você tiver com uma angina, uma dor no peito e você chega no hospital, você não quer que o médico olhe para a sua cara e pense, acho que vai bem com esse remédio ou com aquele outro. Se ao invés disso, você souber que o médico está seguindo todas as diretrizes baseadas nos estudos prévios, que tem a maior probabilidade de ter sucesso no teu tratamento, olha, eu vou querer esse que está embasado nos dados, e não com alguém que vai escolher algum remédio aí por algum motivo ou outro que ele tenha no momento, né? E a psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra. O senhor citou uma coisa interessante, né? Existe a diretriz, existe a avaliação do médico e inúmeras variáveis o médico leva em conta dentro da diretriz para escolher o tratamento, como idade, perfil de outras doenças que o paciente pode ter, se o paciente tem um sobrepeso ou não, e etc. E uma pergunta que fizeram é assim, se existe algum exame para se fazer o diagnóstico ou algum exame clínico, o pessoal está pensando assim, algum exame laboratorial, que vá fazer o diagnóstico e que vá determinar qual é o tratamento mais adequado. Sim, isto seria o ideal, né? E nesse sentido, as neurociências em psiquiatria, tem muitos estudos atrás disto, né? Primeiro, um exame que possa ser diagnóstico. Nós ainda não temos. Nós ainda baseamos o diagnóstico dos problemas psiquiátricos em geral de acordo com os sintomas, os sinais, comportamento, a genética, muitas vezes, né? Por exemplo, transtorno bipolar, se tem parentes afetados de primeiro grau, segundo grau, etc. Esse seria o primeiro passo, né? O segundo passo é encontrar marcadores, né? A gente chama isso de marcadores biológicos, ou seja, provas laboratoriais que possam determinar este ou aquele tratamento. Até agora nós não temos isto. O que nós temos é a farmacogenética, que ela pode auxiliar o psiquiatra em alguns casos muito específicos. Por exemplo, pacientes que não respondem às terapêuticas convencionais. Por quê? Porque nós sabemos que, por características do metabolismo, nós podemos ter alguns pacientes que metabolizam muito rapidamente determinados medicamentos. Isso significa que o medicamento entra no organismo e ele é excretado rapidamente e não atinge na corrente sanguínea uma quantidade suficiente para provocar um efeito terapêutico. E esses pacientes seriam resistentes, alguns deles. E temos um outro grupo de pacientes que são chamados de metabolizadores lentos, que o contrário,
por próprias características do organismo, características enzimáticas, entre outras, eles metabolizam muito devagar o medicamento. E isso significa que doses pequenas do medicamento podem provocar muitos efeitos desejados e indesejados. Então, assim, esse é o estado da arte dos estudos de farmacogenética. Provavelmente, Fernando, se a gente daqui a 10 anos sentar de novo numa live dessas, acredito que essa pesquisa tem evoluído um pouco mais. Porque, de fato, se investe muito em genética, em pesquisa genética, pesquisas em hormonais, pesquisas em em cronobiologia, que são os ritmos circadianos, claro, escuro, etc., entre outros. Professor, o senhor falou algo muito importante, que é assim, seguindo as diretrizes de tratamento, nós temos uma maior probabilidade de ter sucesso no tratamento, encontrar uma estabilidade, melhora da qualidade de vida. Ok, diante disso, qual seria a importância em se manter a pesquisa sobre novas formas de tratamento dos transtornos de humor? Se já existem, né, tratamentos eficazes. Excelente pergunta. Assim, nós precisamos de novos medicamentos. Assim, por quê? Porque se a gente for ver todos os medicamentos, vamos pegar o exemplo do transtorno bipolar, que nós temos, apenas um medicamento é mais específico para o transtorno bipolar do que para outras doenças em psiquiatria, que é o lítio, né? O lítio é um medicamento, tem mais de 70 anos de uso, etc., mas ele é um medicamento muito específico para a doença bipolar, ok? Ou seja, ele não funciona da mesma forma ou não funciona de nenhuma forma nas outras modalidades de problemas psiquiátricos. Os outros tratamentos que nós temos, como por exemplo, vou citar alguns nomes científicos, a quetiapina, o divalproato de sódio, o ácido valproico, o aripiprazol, a risperidona, a carbamazepina, enfim, esses medicamentos todos, eles não são específicos para a doença bipolar. Eles funcionam, ok? Mas funcionam como funcionam também em outras doenças. Por que isso é importante que as pessoas saibam e que nós tenhamos em mente? Porque nós precisamos de mais pesquisas para doenças específicas. Por quê? Isso é importante também, porque o transtorno bipolar é uma doença diferente das outras. Por exemplo, é diferente da esquizofrenia, é diferente dos transtornos de ansiedade, diferente dos transtornos de personalidade, etc. Embora elas possam caminhar juntas em alguns momentos, ok? E eu sempre me lembro dos professores lá do instituto e do departamento, tinha um que sempre falava: o transtorno bipolar dentre as doenças psiquiátricas, é aquela que mais se aproxima do modelo médico de doença. Por quê? Porque nós temos conhecimento da sua genética, algumas bases da sua fisiopatologia, ou seja, como é que o organismo adoece dentro disto. Nós conhecemos muito sobre a sua manifestação, o curso dela ao longo da vida, entre outras, né? Eu citaria também uma validade histórica tremenda, desde a antiguidade clássica, nos compêndios de medicina, na literatura há milênios, a descrição de personagens, né, que corresponde ao transtorno bipolar. Então, uma validade não só médica, mas histórica muito grande também, né? Além de ser uma doença, dentre as doenças da psiquiatria, talvez aquela que tenha uma abrangência maior de quadros, né? Ela pode apresentar quadros depressivos, maníacos, psicóticos e uma multiplicidade de sintomas, né? Afetivos, físicos, cognitivos. Realmente é uma doença abrangente e bem complexa, né? Professor, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o papel que novas modalidades de tratamento
que o senhor acha, né, e o senhor tem visto, né, dado a tamanha experiência de décadas que o senhor tem de dedicação ao tema, o senhor viu surgir já novos tratamentos, novos medicamentos, né? Sim. E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa experiência que o senhor passou e a perspectiva que o senhor tem, porque o senhor participa e orienta pesquisas de novos tratamentos também, então o senhor é uma pessoa que tem um histórico no ramo e participa também da construção do futuro. Essas novas modalidades terapêuticas, seja remédio ou outras modalidades terapêuticas, qual seria o papel delas? A gente espera que alguma delas venha curar a doença ou elas vão ser ferramentas a mais? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, porque o senhor, como eu falei, o senhor tem passado, presente e participa do futuro dessas modalidades. Certo. Essas modalidades, elas não são curativas, essas novas modalidades. Assim, mas isso não é um motivo para as pessoas se desesperarem, né? Temos a maior parte das doenças em medicina não tem cura. O que a gente controla a doença e melhora a qualidade de vida e aumenta a sobrevida dos pacientes. E psiquiatria, novamente, segue o modelo médico, né? E transtorno bipolar é isto. Por que não são curativas ainda? Porque nós ainda não temos as bases do que acontece no organismo como um todo, o que causa a doença bipolar. Então, só para, vou me estender meio minuto, da neurobiologia da doença bipolar. Então, já se falou em processo inflamatório. De fato, há um processo inflamatório. Mas o processo inflamatório é comum a muitas outras doenças, em medicina e em psiquiatria. Já se falou de imunidade, que também a imunidade é baixa quando o indivíduo tem uma doença crônica. Por quê? Porque as vias são iguais, são comuns, né? As vias cerebrais e as vias de estimulação do sistema imune são comuns. Atualmente se fala em cronobiologia. Né? Cronobiologia é importante, que é aquilo, só para o público que está nos ouvindo entender um pouco, que é aquilo que rege o funcionamento do organismo pelo estímulo da luz do dia e pela escuridão da noite. Nosso organismo funciona, de forma geral, regido pelo claro e escuro. Né? E por aí vai. Né? Tem várias pesquisas, tem um grupo do Canadá que fala que a doença bipolar é uma doença da mitocôndria, da produção de energia, né? Mas a mitocôndria está inserida dentro de uma célula que, por sua vez, está inserida dentro dos organismos e que, por sua vez, eles interagem de uma forma mais macro, né, no organismo como um todo. Tem outro grupo que fala que o transtorno bipolar é um problema de comunicação dos canais de cálcio. A gente sabe que os receptores de cálcio, etc., os receptores de glutamato, mais recentemente, que é a pesquisa na modulação de receptores de glutamato, está abrindo uma nova avenida para procura de novos tratamentos, mas, novamente, eles estão inseridos no contexto celular, organismo, etc., etc. Mas é desta forma que nós vamos construindo conhecimento passo a passo. Né? Eu creio que há a necessidade de aperfeiçoar os tratamentos. O que nós temos de tratamento, aliás, a psiquiatria evoluiu muito nas últimas 2 décadas. E nós temos novas modalidades de tratamento eficazes para a maior parte dos pacientes no transtorno bipolar. Né? Só para citar isto novamente, o lítio, que já é um velho conhecido, a quetiapina, que é uma medicação que funciona em todas as fases da doença, fase de depressão, mania, fase de prevenção de depressão, de mania, estabilização de humor, igualmente ao que o lítio faz. O ácido valproico, de valproato de sódio, que também tem um funcionamento já não tão eficaz quanto o lítio e a quetiapina. E uma outra substância, que é a olanzapina, que é um medicamento que, pelas evidências, ele é um medicamento altamente eficaz no tratamento do transtorno bipolar. Mas, por outro lado, vejam aí a importância das guias de tratamento.
A olanzapina, ela é um tratamento de segunda linha. Ele não é um tratamento de primeira linha, ou de escolha logo de cara. Por quê? Porque os estudos mostraram que ela é ótima, mas ela tem outros riscos, entende? Que aí entra a questão de tolerabilidade e segurança do tratamento, né? Então, por exemplo, ganho de peso, síndrome metabólica, etc, etc. Ok? Então, assim, pode falar. É porque a recomendação de uma diretriz leva em conta duas coisas. Primeiro, a substância tem que ser eficaz. Segundo, a substância tem que ser tolerada. E da conta que sai desses dois fatores, vem aí a recomendação, né? Se vai recomendar mais fortemente logo de cara, se vai deixar para um segundo momento, né? Aí vem os níveis de recomendação. Isso. Olha, professor, tem um monte de pergunta aqui. Acho que a gente pode partir para as perguntas. O senhor vai ter liberdade de comentá-las. E falar para o Claro. pessoal que está seguindo a live. Nós estamos aí com 113 pessoas seguindo a live. Olha, se você está achando interessante, se você está achando que é uma informação de valor, clica aí no aviãozinho, compartilha com alguém que você acha que possa ter interesse nessas informações. Porque eu estou aqui com um convidado que eu vou dizer, antes dele dizer, eu já assino embaixo o que ele fala, né? Uma referência internacional, um líder de opinião. Então, bem legal, compartilha com quem que você acha aí que vai ter algum benefício com essa mensagem. E envie sua pergunta, que agora nós vamos a ela. Algumas perguntas são mais sobre tratamento, professor, outras são sobre a doença. A gente tem uma assistente maravilhosa aqui selecionando as perguntas, a doutora Milena Cursino. Ela está selecionando as perguntas para a gente. O doutor Ricardo Rico, que é a minha esposa, que está ajudando a gente aqui, né? Obrigado, Milena. Olha só, doutor, teve uma pergunta aqui que tem a ver com o seu comentário a respeito do olanzapina, né? Doutores, por favor, comentar quanto aos efeitos colaterais dos medicamentos no transtorno do humor, o quanto eles colaboram para o ganho de peso e o quanto isso é um sintoma da doença. Muito obrigado, abraço. Ok. Algum tempo atrás, a gente pensava que alguns efeitos colaterais, como ganho de peso, fossem apenas provocados pelos medicamentos. A pesquisa continuou e hoje em dia se sabe que há uma proximidade entre os transtornos de humor, particularmente o transtorno bipolar, e o ganho de peso, independentemente de tratamentos. Por outro lado, alguns tratamentos sabidamente podem aumentar o apetite, tornar o indivíduo um pouco mais sedentário, enfim. Isso pode favorecer um ganho de peso ou uma predileção por doces, carboidratos, na dieta, né, chamada fissura por doce, carboidratos. Mas assim, o que nós temos que saber? Todos os tratamentos têm efeitos colaterais. Mesmo aquelas coisas que as pessoas costumam comprar que não tem receita, tem um potencial, que não precisam de receita médica, desculpa, tem um potencial de efeitos colaterais, né? Então, vou dar um exemplo aqui, a erva de São João. Né? Todo mundo já ouviu falar, ou muitas pessoas ouviram falar da erva de São João. A erva de São João, ela tem um efeito colateral que já se sabe que o gado na Europa comia aquela erva de São João e ele tinha uma fotossensibilidade. Então, ela provocava uma reação dermatológica com sensibilidade à luz solar. Assim, apenas para ilustrar o potencial de efeitos colaterais de substâncias não consagradas como tratamentos e substâncias consagradas como tratamento na doença bipolar e na depressão. E aí nós entramos num outro aspecto do tratamento, que é assim, não basta ter o medicamento, ele tem que ser eficaz, tem que ser bom, tem que ter evidências, etc, etc. E aí nós temos que controlar os efeitos não desejados em curto, médio e longo prazo. E isto muitas vezes implica na necessidade de mudança de estilo de vida. Então o indivíduo precisa de uma dieta, de uma nutrição diferente, de uma atividade física, entre outras coisas que uma equipe multidisciplinar pode oferecer para garantir que o indivíduo possa continuar tomando o medicamento
porque trouxe o benefício esperado, e evitar esses efeitos colaterais ou não desejados em curto, médio e principalmente em longo prazo. Perfeito, professor. Eu costumo dizer assim, que há coisas que não estão no nosso controle. Muitas vezes, os sintomas afetivos, cognitivos, dos transtornos, né, eles precisam do remédio para ser contido. O tratamento vai ser com o remédio. Mas tem coisa que está no nosso controle, um certo manejo comportamental para a gente poder ter o benefício do remédio sem esses efeitos de médio e longo prazo que o senhor falou, como o ganho de peso, por exemplo, e outros distúrbios metabólicos, né? Muitas vezes desse lado aqui a gente consegue manejar com comportamento, né? E o remédio vai segurar aí, vai tratar a doença e os sintomas. Ó, por falar nisso, tem uma pergunta aqui a respeito, por exemplo, do papel da lamotrigina como estabilizador do humor. Eu acho que entra muito nessa discussão, porque às vezes aquele medicamento que tem menos efeito colateral, ele também tem um uso restrito, mais restrito, né, professor? O senhor ouviu a pergunta, professor? Deu uma falhada aí, né? Opa, professor, está de volta? Professor? Estou de volta, acho que houve uma... Ah, está de volta. A pergunta dizia a respeito... Estou de volta. Houve uma interrupção. Ok. Mas já estamos aqui. Está vendo? A pergunta diz respeito, por exemplo, ao papel da lamotrigina no transtorno bipolar. Eu acho que entra bem nesse tema, porque algumas medicações, às vezes, elas têm um perfil de efeitos colaterais bom, mas o uso dela é mais restrito na doença, né? O que o senhor tem a dizer da lamotrigina, professor? Ok. Sim, eu esqueci de mencionar a lamotrigina. A lamotrigina é uma medicação muito interessante porque ela foi, durante algum tempo, se pensou que ela não fosse tão eficaz, mas veja o interessante das evidências. Teve um grupo que reanalisou todos os dados e mostrou que ela é eficaz no tratamento da depressão bipolar, tem uma indicação importante, e ela também tem uma indicação importante no tratamento de manutenção, principalmente na prevenção de episódios depressivos no transtorno bipolar. Então, também é um medicamento que a gente considera um medicamento de primeira linha quando nós pensamos em tratar o transtorno bipolar, particularmente os indivíduos que têm mais episódios depressivos do que outros. Agora, acho que... Pode falar, Fernando, por favor. Pois não, professor, pode completar. Então, falando em medicamentos mais recentes, mais consagrados, assim, nós temos a lurazidona, que é um medicamento recentemente comercializado no Brasil, mas que ele não é tão novo assim, ele tem mais de 10 anos de uso nos Estados Unidos e na Europa, que trouxe um grande benefício para os pacientes com depressão bipolar e principalmente os pacientes com depressão bipolar com sintomas mistos, que é algo um pouco mais específico, mas mostra cada vez mais que nós podemos contar com determinadas substâncias de acordo com a particularidade do paciente. Uma outra coisa que também está muito na moda é a ketamina, ou a acetamina. A infusão endovenosa, enfim, principalmente endovenosa, da acetamina ou da ketamina. Entretanto, a indicação em diretriz é uma indicação de terceira linha, ou seja, ela não é uma indicação de primeira linha, e particularmente ou exclusivamente para a depressão. Né? Depressão naqueles pacientes, incluindo a depressão bipolar, naqueles pacientes que não se beneficiaram de uma forma tão robusta com os outros tratamentos. A ketamina ou a acetamina, ela tem uma limitação. Ela tem um efeito rápido, agudo, bom, de modo geral, bem tolerado, apenas que precisa de uma infusão endovenosa ou intramuscular, e agora nós vamos ter a possibilidade de ter a infusão intranasal.
Porém, o efeito é de curta duração, né? Ele não é um efeito que se mantém ao longo do tempo, a não ser que se faça infusões periódicas de ketamina. Talvez por isso ela ainda seja uma medicação considerada de terceira linha. Uma Então, pelo que o senhor outra. está falando, doutor, pelo que o senhor está falando, então a cetamina ela é uma arma a mais no nosso arsenal É para isso. tratar o transtorno bipolar ou a depressão, né? Porque tem gente que acha que é uma solução para os problemas. Na verdade, ela tem Não, indicação específica e é mais um instrumento, é isso? é isso mesmo. Exatamente, Fernando. Obrigado. Uma outra modalidade de tratamento é a estimulação magnética transcraniana, a estimulação repetitiva, que também, de acordo com as diretrizes mais recentes, ela é um tratamento de terceira linha também, que pode ser utilizado nos quadros de mania, na mania eufórica, etc., ou na depressão bipolar. Geralmente naqueles pacientes que não respondem com as terapêuticas habituais. Ou seja, o que falta? Vamos voltar assim. O que falta para nós quanto aos tratamentos? Vocês devem ter reparado que eu falei algumas vezes de alguns tratamentos principais que são eficazes para a doença bipolar. Isto significa para a mania, para a hipomania, para a depressão e principalmente para prevenir recorrências ou recaídas. E talvez este seja o ponto principal do tratamento do transtorno bipolar. Mas nós temos outros medicamentos que podem auxiliar em depressão que não responde adequadamente, mania que não responde adequadamente, pacientes com quadros mistos, né? Quando há mistura da sintomatologia depressiva ou maníaca, ou mesmo pacientes que têm sintomas psicóticos, a presença de delírios ou alucinações na vigência tanto da depressão como da mania. Mas eu, pessoalmente, não considero como tratamentos específicos para a doença bipolar. Por quê? Porque eles são adjuvantes, eles auxiliam. Okay? São necessários, são úteis, muitos pacientes vão se beneficiar, claro, com certeza. Mas falando em tratamento para uma doença específica, e que é o que falta para nós, e que deve ser objeto de pesquisa em médio e longo prazo, são tratamentos que sejam eficazes, com uma eficácia semelhante à do lítio, à da quetiapina, da olanzapina, do ácido valproico, da lamotrigina, também, embora ela não tenha uma eficácia robusta, ou às vezes nenhuma, no controle da mania aguda, ok? Mas é esse o raciocínio que deve haver por trás na pesquisa e na escolha do tratamento. Vamos pensar em tratar a doença em si e não apenas a fase de depressão, a fase de mania, hipomania, etc, etc. Que são o complemento da doença bipolar como um todo. Né? Professor, uma pergunta aqui, eu queria que o senhor desse uma palavrinha sobre o tratamento na gestação e na amamentação. É para parar o tratamento? É para continuar de qualquer remédio que esteja tomando? Como é que é? Uhum. Ok. Nós sabemos que o período da gestação e principalmente do parto são períodos de um estresse. Né? Estresse físico, por quê? Porque muda o corpo da mulher, a relação dos hormônios sexuais também mudam, etc, etc. Então, estresse físico é biológico. Biológico e psicológico. Né? Tanto para a mulher quanto para o esposo, para o companheiro, enfim. E são momentos onde a pessoa, a mulher, está mais vulnerável para ter depressão, mania, hipomania. Então nós temos que considerar isto. Né? Muitas vezes é necessário manter o tratamento. Né? Alguns tratamentos eles têm um risco para o feto
na formação do feto, principalmente nas primeiras 2, 3 semanas. Ok? Depois esse risco vai diminuindo ao longo do tratamento. E muitas vezes a paciente chega, engravidei. Né? Daí vem a dica. As mulheres podem engravidar, podem ter filhos, mas isto tem que ser planejado com o médico. Por quê? Porque pode haver modificações no tratamento. E o outro momento... Pode falar. O tratamento tem que ser mantido, mas muitas vezes ele precisa ser adaptado, né? Isso, o tratamento tem que ser mantido. Isso, perfeito. Tem que ser mantido, mas pode ser adaptado, e tem que ser adaptado porque a gente não pode desproteger a mulher, e principalmente porque se a mãe entrar numa crise, obviamente o feto dela vai sofrer. E no parto também ocorre uma mudança muito rápida no organismo da mulher, e nós temos que pensar que muitos medicamentos atravessam, vão pela placenta e vão para o recém-nascido. Então, tem que alertar o serviço de pediatria, porque essa criança pode nascer um pouco mais mole, etc, etc. Eu já vi colegas que tiram o medicamento alguns dias antes do parto, mas, por outro lado, tem um outro risco, né? A interrupção abrupta do tratamento é um fator de risco para a recaída, né? Para volta do tratamento. Mas, resumindo, Fernando, é possível engravidar, é possível ter filho? Sim, desde que haja um manejo adequado. E, novamente, existem diretrizes bem detalhadas sobre como conduzir o tratamento na gravidez, no parto e durante a amamentação. Perfeito. Professor, a Silva está perguntando aqui sobre a relação entre fibromialgia e bipolaridade. Eu vou estender um pouco a pergunta. A relação entre dor e transtornos do humor. Como é que é essa relação? Há uma estreita relação entre dor e transtornos de humor. Né? Assim, os dados da literatura falam que mais ou menos 50% a 60% dos pacientes que têm depressão têm sintomas dolorosos concomitantes. E muitas vezes são sintomas que não são explicados por uma outra doença ou condição associada. Né? Então a dor, ela caminha de forma muito estreita com depressão e com transtorno bipolar. Okay? Por trás disso existe todo o entendimento de comunicações fisiológicas para explicar os mecanismos da dor e os mecanismos dos transtornos de humor. Portanto, é uma relação estreita. Tanto é assim que a fibromialgia, muitos dos pacientes que têm fibromialgia, quando você trata o transtorno de humor, a fibromialgia desaparece. Né? Ou seja, a fibromialgia é uma condição que tem 90% a 95% de comorbidade. Portanto, talvez não seja uma entidade totalmente isolada. A maior parte dos pacientes, se você trata a condição de depressão ou transtorno bipolar, a fibromialgia melhora. Ou a síndrome dolorosa. Uma coisa que o pessoal entende fácil é que a dor altera o humor, né? Isso é bem fácil de todo mundo compreender, mas o que o pessoal não pensa é na contramão, que o teu estado de humor vai influenciar a tua percepção de dor também, né? Sim, claro. Exatamente. Agora, o Vinícius, ele tem uma pergunta aqui, olha, professor, tenho transtorno bipolar e minha medicação provoca muita disfunção sexual, com a orientação. Agora, professor, muitas vezes a disfunção sexual também é um sintoma, né, do transtorno do humor, né? O que você diria sobre isso? Sim, claro, pode ser, né? Alguns pacientes têm períodos de hipersexualidade, isto é, pensar em sexo, ou praticar sexo, ou ter condutas libidinosas, inapropriadas, etc., etc., como sintomatologia de um período de exaltação de humor, hipomania ou mania. E o contrário também. A libido pode diminuir, o interesse por sexo diminui consideravelmente durante a depressão. Por quê? Porque na depressão há uma incapacidade de sentir prazer ou se motivar para aquelas atividades usualmente prazerosas. Né? E tem alguns medicamentos que sim, que podem
fazer com que o indivíduo tenha algum tipo de disfunção sexual. Alguns medicamentos podem diminuir a libido, né? Agora, a diminuição da libido, ou seja, a diminuição do interesse sexual, não necessariamente significa um não funcionamento sexual. E aí eu costumo orientar para os meus pacientes, olha, você tem que lembrar que tem que fazer sexo, né? Então, assim, você marca na folhinha, sexta-feira, é dia de tal, né? E conversa com a sua parceira, o seu parceiro, para estimular mais, né? Ter aquelas brincadeiras dos casais, enfim, aquele jogo todo erótico que faz parte da vida sexual. E é uma coisa que não pode ser negligenciada, né? Principalmente em jovens, né? Aliás, não pode ser negligenciada em nenhuma época da vida, mas principalmente em jovens, né? Adultos jovens que estão na plenitude da vida sexual. E muitas vezes, com estimulação, o indivíduo consegue ter uma motivação e um funcionamento adequado ou satisfatório. Pois é, a gente volta naquilo que a gente comentou. Muitas vezes, mudando um pouco o comportamento, a gente consegue driblar o efeito colateral e conseguir manter a medicação e o seu benefício, não é? Sim, Professor, eu sim. queria a Eliana pede uma palavra aí sobre o ECT. Quando os Perfeito. medicamentos não estão fazendo muito efeito, tem que usar ECT? Como é que é isso? Ok, o ECT consta nas diretrizes, em algumas diretrizes consta como tratamento de segunda linha, em outras como tratamento de terceira linha, mas de modo geral de segunda linha, na depressão bipolar e na mania. O ECT é um tratamento seguro, assim, é a diferença do que muitas pessoas pensam. É um tratamento que é recomendado quando há um risco de suicídio importante, quando há uma resistência a tratamento, quando os medicamentos, as terapêuticas convencionais não têm o efeito desejado. E alguns pacientes que têm sintomas psicóticos, delírios ou alucinações, que ficam muito desorganizados durante a gravidez, né? Porque é um tratamento seguro para a mãe e para o feto, a diferença do que se pensa popularmente, e algumas situações onde o paciente está debilitado, muito debilitado, não se alimenta ou não dorme, enfim, está muito desorganizado, e você precisa ter uma intervenção rápida. Por quê? Porque ele tem uma eficácia rápida também. Geralmente é um tratamento que são 8 a 12 aplicações, em média 3 por semana, mas ele é um tratamento muito eficaz. Professor, houve um comentário aqui muito interessante, que foi exatamente algo que o senhor falou, né? Ele antecipou. Ele falou, ouvi dizer que em pouco tempo a medicina conseguiria realizar um exame que indicasse qual medicamento ideal para cada paciente. É o caminho que as pesquisas, como o professor falou, o caminho e todo investimento aí em pesquisa está muito nesse caminho, né? A chamada medicina personalizada. E, como o professor falou, quem sabe essa conversa daqui a 10 anos nós estejamos nessa fase, né? Aqui, professor, olha, tem uma pergunta que eu achei também bonitinha. Professor, mesmo seguindo todos os protocolos e orientações, é possível haver crises? Olha, a parte bonitinha é essa. Qual a nossa parcela de participação nas crises? Né? Pergunta do Vinícius. Ok, ótima pergunta, Vinícius. Assim, eu sou uma pessoa muito otimista e transfiro esse otimismo para os meus alunos, as pessoas que vêm me consultar, enfim. Por quê? Porque o transtorno bipolar ele tem o que nós temos até hoje e o que está por vir em termos de tratamento, tem a grande chance de devolver o indivíduo a um funcionamento normal ou muito próximo do normal. Ok? Mas é um trabalho integrado. Eu costumo falar, não basta ter um bom médico e que tenha um bom conhecimento, se não tiver uma parceria boa com o paciente e com a sua família, né? O paciente muitas vezes fica revoltado, não aceita a doença. Eu falo, olha, não é uma questão de aceitar a doença. Ninguém aceita doença, né? Mas a gente aprende a conviver com a doença. A gente utiliza a nossa inteligência para aprender a conviver com a doença. Isso significa, precisa haver mudanças de estilo de vida? Precisa, lógico. Precisa ter um horário para dormir, um horário para acordar, atividade de lazer, atividade útil, trabalho útil,
que estimule a estima do paciente, uma dieta adequada, aquelas coisas do senso comum para a qualidade de vida, né? Evitar substâncias ou situações desestabilizantes, como a gente fala, café em excesso, drogas lícitas ou ilícitas, abuso de álcool, que mais? Privação de sono. O indivíduo tem que dormir no mínimo 6, 7 horas de sono por noite e não durante o dia, ok? Isso é fundamental. O sono ele preserva a integridade física e do nosso cérebro e, consequentemente, a nossa integridade emocional do dia seguinte. Então, isso é fundamental. E por aí vai, né? Vocês percebem que é um trabalho em equipe. Família é fundamental. Família tem que entender a doença, né? Às vezes as famílias são disfuncionais, aí a gente tem que rastrear para ver se não tem alguém que também seja portador de algum transtorno de humor ou de algum outro transtorno, né? Por quê? Porque a dinâmica de família ela é muito sensível, né? Às vezes o paciente em crise desestabiliza a dinâmica de família. Então é importante dar o suporte psicológico, uma psicoeducação para essa família, né? E outras coisas mais, eu poderia me estender muito mais, mas eu queria só dar mais um exemplo, Fernando. Eu lembro de 2 situações. Uma pessoa que trabalhava como delegado de polícia e uma estudante de medicina, que tinham que fazer turnos noturnos, né? Aí eu tive que escrever uma carta para a faculdade, para a delegacia, explicando tudo mais. Aí um entendeu, não entendeu, aí eu tive que refazer uma outra, com evidências, etc. Então, é esse o papel nosso, poder intervir Ah, para estimular os fatores de proteção para os nossos pacientes. o senhor antecipou a pergunta do Lenilson, que fala sobre o regime de plantão. O senhor acabou até comentando. E teve um comentário muito bacana da Cida, falando assim, é um comentário, não é uma pergunta. Rotina é fundamental. Alimento, exercícios, sono. Foi exatamente o que o professor comentou, Cida. Está perfeita nisso, né? Professor, tem bastante pergunta. Eu vou tentar selecionar mais uma ou duas aqui que sejam mais abrangentes. Eu peço desculpa quem a gente não conseguir responder, gente. Olha, pergunta aqui qual a importância da psicoterapia, que é uma coisa que a gente não comentou, Ótimo. eu acho uma pergunta importante. Pergunta da psicóloga Andréa Mara. Então, assim como tem diretrizes para medicamentos, estimulação magnética, uso de cetamina, entre outros, tem evidências para a psicoterapia. Então, não existe isso de que toda a psicoterapia funciona. Não. De acordo com as rotinas, as evidências, a gente sabe que não é bem assim. A psicoeducação tem um bom nível de evidências, como primeira escolha, tem outras terapias como terapia cognitivo-comportamental, terapia focada na família, terapia interpessoal. E é interessante aqui que na diretriz canadense tem aquela terapia de autoajuda, né? Sim, que é uma das coisas que a eles Brata, chamam, perfeito, chamam peer support em inglês, não tem uma tradução, isso, mas é exatamente o que a Brata faz. Isso está isso. recomendado lá. Está recomendado. Por que é isso importante? Porque as pessoas têm 2 coisas que me parecem muito interessantes. Primeiro, que o senso de pertencimento. Eu não estou sozinho, entende? E segundo, porque essa troca de experiências positivas, negativas, etc., ajuda muito o indivíduo e a sua família a poder se organizar melhor, ok? Então, assim, a psicoterapia com certeza tem um papel fundamental, mas há alguns requisitos, do meu entender. O terapeuta tem que ter conhecimento sólido sobre transtorno bipolar, ok? Por um motivo muito simples. As psicoterapias interpretativas não podem interpretar o que é da doença. Perfeito. O indivíduo tem uma hipersexualidade relacionada a um episódio de mania ou de hipomania, isto não é interpretável, não tem base nenhuma. Okay? Então, muito cuidado com isso. As psicoterapias elas têm que ter um propósito. Eu diria que o propósito principal, de início, é focado no estilo de vida. As mudanças necessárias para promover
fatores de proteção e evitar fatores de risco. Segundo, aprender a lidar com as doenças e suas consequências. Aprender a lidar com estigma, preconceito, que existe. Estigma e preconceito existem na volta da esquina, às vezes dentro de casa. E aí eu falo para os pacientes, a gente não muda como as pessoas pensam. As pessoas são livres de pensarem como elas querem, mas vocês podem mudar a forma como vocês lidam, a sua atitude em relação a esses comentários, etc. E o outro papel importante das terapias psicológicas, é dar um instrumental para o indivíduo reconhecer situações de estresse, aprender a reconhecer o estresse, aprender a lidar com o estresse, quer seja esquivando o estresse ou lidando de uma outra forma, e principalmente a tamponar o impacto do estresse em suas vidas, que estresse é constante, todas as nossas vidas. Eu vou até fazer um comentário aqui, que o Fernando me falou, daqui a pouco nós entramos. Aí eu falei, Fernando, eu já estou a posto. Aí ele falou, professor, é às 14 horas. Eu falei, Fernando, não se esqueça que eu sofro de ansiedade antecipatória. Então já estou a posto. Estava um pouco antes, um pouco adiantado. Então, só para ilustrar a questão de uma coisa simples, mas é um estresse, um pequeno estresse, né? Professor, olha, infelizmente o nosso tempo está acabando. Foi muito legal esse bate-papo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Em nome da Abrata, eu agradeço o senhor ter aceitado esse convite. Haverá outras oportunidades. Já aviso o pessoal aí que acompanhou, que gostou, não deixe de compartilhar e fique ligado, haverá outras oportunidades com outros grandes formadores de opinião, e inclusive com o Dr. Ricardo, eu tenho certeza. Muito obrigado, achei legal finalizar com o comentário do senhor falando do papel que até está nas diretrizes, é um papel fundamental no tratamento dos nossos pacientes, né, dos portadores, o papel que a Abrata desempenha, e obrigado por colaborar com isso hoje com a gente. Professor, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e, como sempre, uma grande satisfação para mim poder muito obrigado, professor. compartilhar. E olha, o pessoal que a gente não conseguiu responder, eu estou aqui com o Vicente, com a Cida, com o Marco, com a Joyce, o Pedro, todos vocês, olha, a Thaís Vieira, eu me comprometo no seguinte, se você encaminhar um e-mail para a Abrata com a sua pergunta que você pôs aqui aos meus cuidados, eu respondo, tá bom? Para que ninguém fique sem resposta. Então encaminha, pega essa pergunta, copia e cola, manda um e-mail para a Abrata para não ficar sem resposta, né? Infelizmente o nosso tempo é limitado e eu me despeço de vocês, agradeço demais a audiência e se o conteúdo aqui teve valor para você, não deixa de compartilhar para que alcance mais pessoas. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente. Novamente, obrigado, professor, e até uma próxima. Boa tarde.